Muito bom dia, é bom rever você nesta manhã. Estamos de volta e eu quero começar com uma frase que vai dar a direção inicial dessa minha palavra. E eu quero afirmar que vida cristã, que é aquilo que nós experimentamos quando começamos a conviver com Jesus, vida cristã, ela é formada, ela é construída em nós por meio de conceitos transferíveis. Ou seja, eu aprendo e passo. Você aprende e passa. O ambiente ideal para uma igreja viva é aquele de gente aprendendo de Deus e gente ensinando sobre Deus. É nisso que deveríamos nos concentrar o tempo todo. Aprender de Deus e ensinar sobre Deus. Tudo dentro de uma dinâmica bonita de troca de vida, exatamente como num nó de cordas, preso, gente entrelaçando vidas, gente crescendo e ajudando a crescer. E é nessa batida que nós estamos, em nossa série de mensagem, Nós. E aí você vê a animação, que diz exatamente o que nós estamos querendo dizer, não é? Este jeito de entrelaçar a vida. E o título da minha palavra hoje é mais que religiosos, discípulos. Mais que seguir uma religião, seguir a Jesus. O propósito nosso nesta manhã, neste culto, neste dia, é deixar claro que o discípulo de Jesus não é adepto de uma religião. O discípulo de Jesus é um seguidor de Jesus. Ele não se adapta a uma série de regras da religião. O discípulo de Jesus se submete a Jesus, entregando a vida a Ele, e tem a sua vida transformada por esses princípios, e daí se torna um seguidor do Mestre. Quando afirmamos que a vida cristã se forma por meio de conceitos transferíveis, queremos dizer que existem princípios muito claros na palavra de Deus, que dão sustentação e promovem uma reorganização interna na vida das pessoas que os detêm. No momento que você pega esses princípios e obedece os princípios de Deus, acontece um milagre. É o milagre da transformação interna. Pessoas que andavam completamente vivendo uma vida desgarrada, problemática, ouvem o princípio da palavra, entregam-se a este princípio, obedecem os princípios e milagrosamente Deus coloca a ordem interior na vida dessa pessoa. E aí você ouve o testemunho delas. Olha, eu vivia assim, assado, tinha essa experiência, essa assim. E Deus foi falando ao meu coração, eu fui obedecendo, entendendo a palavra de Deus, e a minha vida foi sendo transformada. Princípios oriundos da palavra de Deus, que quando obedecidos, têm esse poder sobrenatural de colocar a vida da pessoa em ordem. É desejo de Deus manter relacionamento conosco. E Ele quer que tenhamos relacionamento saudável também com a criação e com as pessoas que Ele criou. E Ele regulamenta essa relação que Ele quer ter conosco por meio de princípios que nós encontramos na palavra de Deus. Por isso é que nós devemos estar expostos a esses princípios constantemente, o quanto antes.
Você deve estar exposto aos princípios da palavra de Deus logo, desde quando você é pequeno, ou quanto antes na vida. Não perdendo a oportunidade, sendo intencional, cada vez que o princípio se apresenta e você entra para aprender. Essa exposição à palavra de Deus transforma a nossa vida e torna o conteúdo que deve ser, que você aprende, em algo transferível. Diz a palavra de Deus em Hebreus 12, 1 e 2: portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos embaraça e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2. Olha essa foto aí. Alguém tem alguma coisa parecida em casa? Quem tem, levanta a mão bem rápido. Já vi. Bastante gente. Pode tirar. A verdade, o que é isso? A gente vai comprando no decorrer dos anos uma correntinha, mais uma correntinha, outra correntinha, e aí junta tudo numa caixa. Não vale muito, mas vai embaraçando, né? Elas são fininhas, né? Ou seja, não tente desembaraçar essa corrente, usar uma delas, antes de sair para um compromisso que tem horário. Você vai se atrasar, eu garanto isso. Bom, obviamente isso é uma brincadeira, mas reservando as devidas proporções, é justamente isso que o autor de Hebreus fala. Depois ele alistar o exemplo de fé, de gente que tinha terminado a vida com honra, a vida cristã com honra, os heróis da fé. Depois de ele ter alistado o exemplo de gente que havia se comprometido com Deus até a morte, gente que havia se comprometido com a palavra de Deus até a morte, ele diz o seguinte: atentem para o exemplo dessa gente. Eles decidiram por uma relação com Deus que foi mais forte do que tudo. Eles são o nosso modelo. E nesse ponto, ele dá uma senha para essa vida exemplar. Ele dá uma senha, ele diz assim: olha, a senha para você viver uma vida parecida com esses que foram heróis da fé, a senha é essa: livre-se do pecado e de tudo que o embaraça, tudo que atrapalha. Ele dá a lista da maneira como eles viveram, daquelas pessoas, de quem eles eram, e ele dá a senha, a dica, para você ser um exemplo também. Livre-se do pecado e de tudo que embaraça você, tudo que atrapalha você. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Seja intencional nesta manhã com aquilo que Deus quer falar com você. Livrar-se do pecado, porque esta é a orientação: livre-se do pecado e de tudo que embaraça você. Livrar-se do pecado é fácil de entender. Cada pessoa conhece o seu. Você pode ter um vício que está embaraçando a sua vida. A palavra de Deus diz: olha, livre-se do pecado. Pode ser um desvio moral. Livre-se disso. Pode ser algum problema como mentira. Livre-se disso. Então fica claro: pecado deve ser abandonado e deve ser tratado como pecado, deve ser deixado de lado. Não há como interpretar isso. Mas o autor, ele faz uma coisa interessante: ele separa embaraço de pecado. O embaraço é diferente de pecado. O embaraço
no caso do autor de Hebreus, ele se referia ao sistema levítico, com seu legalismo sufocante, regras e mais regras, que sufocavam as pessoas. E toda vez que o legalismo entra em cena, perde-se a alegria, perde-se a espontaneidade, perde-se a leveza. As pessoas ficam sufocadas. Atrasa o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. E quando o legalismo entra, ele atrapalha, atrasa. E talvez você esteja aí me perguntando, por que será que ele está falando isso para nós? Porque essa palavra foi dada aos hebreus. Eles realmente tinham problemas ali, com tantas leis e dificuldades, mas eu quero dizer para vocês, eu e você somos tão ou mais legalistas do que todo aquele povo junto. Nós temos regras que nós obedecemos e que passamos para os outros obedecerem, regras que não estão na palavra de Deus. É por isso que vamos tratar desse assunto nesta manhã. O que nós estamos querendo formar são discípulos de Cristo, não adeptos de uma religião. Aconteceu com a igreja na região da Galácia. Logo que eles receberam o Evangelho, surgiram líderes que começaram a forçar os cristãos gentios que se converteram a seguirem as tradições judaicas, paralelamente ao Evangelho, especialmente a questão da circuncisão. Esses líderes eram zelosos da fé, mas mal instruídos e pressionados, muito pressionados pelos grupos nacionalistas judeus, eles estavam impondo um evangelho diferente para aquelas pessoas, para aqueles gentios que se convertiam. E você então, dentro daquele contexto, não poderia ser um gentio convertido sem se tornar um judeu antes, ou paralelamente. Você não se torna você não transforma um gentio num cristão simplesmente. Você precisa ser judeu também. E aí Paulo vem e bate na medalhinha deles, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gálatas 3, de 1 a 3. Paulo chama aquela gente de gente insensata, de gente tola. Insensatos. Ao chamá-los de insensatos, Paulo sugere que qualquer pessoa com discernimento espiritual deve perceber a impossibilidade, é impossível, salvar, justificar ou manter a vida cristã de uma pessoa com Deus, mediante esforços legais, mediante a imposição de leis. O indivíduo que faz isso é um insensato, e quem segue isso se torna um insensato. E aí Paulo fala: quem enfeitiçou vocês? Enfeitiçou, ele usou essa palavra, como se eles olhassem e não vissem. Paulo diz: vocês não estão percebendo? Acordem. Como se uma mágica tivesse sido lançada sobre eles, obscurecendo a visão deles. Obviamente ele estava usando de ironia, mas o que Paulo estava dizendo era: vocês são tolos, se tornaram tolos, insensatos e tolos. Nesse momento é bom destacar que o legalismo não começa com a intenção errada.
O legalismo sempre começa com a intenção de proteger o sagrado. O legalismo quer manter a pessoa longe do erro, criando cercas de proteção, e acontece muitas vezes. Acontece com a gente. Só que essa é uma visão errada. Atente para isso. Não precisamos proteger a palavra de Deus. Eu e você não precisamos proteger a palavra de Deus, acrescentando muros de proteção legalistas. Sabe como é que protegemos a palavra de Deus? Protegemos a palavra de Deus fazendo pontes, tornando a palavra de Deus acessível às pessoas, não criando barreiras para que elas possam obedecer a palavra. O que eu e você devemos querer é aquilo que Jesus disse lá atrás. Ele disse: olha, vão e façam discípulos, ensinando essa gente a obedecer o que eu tenho ensinado para vocês. Ele não disse: criem dificuldades, criem barreiras, criem leis e mais leis que nem deixem a pessoa entender o que é o Evangelho. Proteger a palavra de Deus é criar pontes para facilitar, tornando acessível a palavra de Deus para as pessoas. Eu e você não precisamos desconfiar da palavra de Deus como se ela por si mesma não fosse suficiente. Olha que interessante a experiência que Adão e Eva tiveram ali no início. Diz em Gênesis 2, 16, 17 o seguinte: Deus encontrou-se com o homem, Adão, ainda quando a mulher não havia sido criada, e deu orientações claras para ele quanto ao futuro deles e a missão dele. Diz assim: se o Senhor... E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha lá, a orientação: coma de qualquer árvore do jardim, de qualquer fruto que tiver aqui. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa foi a orientação. Essa foi a orientação que o homem recebeu em Gênesis 2. Agora, Deus criou a mulher, em seguida ele tinha que passar essa orientação para ela, e olha o que o homem passou adiante para sua mulher. E ela expressou da seguinte forma a orientação para a serpente em Gênesis 3. Ela diz: não comam, essa foi a orientação que recebemos, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. E aí tem nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Não sei se vocês perceberam, mas de forma muito sutil, o que o homem pensou: já que não se pode comer, que tal dizer para minha mulher que não pode nem tocar? O zelo acrescentado à palavra de Deus pode se tornar uma lei complementar. E nós somos mestres em fazer leis complementares. Gente, nós queremos expor a nossa igreja a um ambiente de discipulado, seja formal ou informal. E nós queremos que cada pessoa esteja envolvida num ambiente discipulador. Mas temos que ficar muito atentos, porque o nosso grande trabalho ao passar adiante o Evangelho é não formar religiosos legalistas. Queremos formar discípulos de Jesus. Queremos uma igreja livre que construa sua vida a partir da declaração de fé original. Queremos uma igreja livre que construa a sua vida
E entenda que aquilo que é gosto pessoal ou pensamento pessoal não deve ser incluído na nossa declaração de fé. Gálatas, Paulo apresenta aos Gálatas mais para frente no capítulo 3 uma declaração de fé. Ele diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A declaração de fé é simples. Não tem leis complementares. É bem simples. Se você entregar o comando da sua vida a Jesus, você se torna um filho de Deus mediante a fé. Fé em Cristo. E se você é batizado nele, você se reveste dele. E aí não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre. Nós somos unidos e nos posicionamos como cristãos. Somos de Cristo, descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Isso que diz o texto. Essa é a nossa declaração de fé. Queremos participar desse mover de Deus que pretende nos usar, né? Porque Deus quer se aproximar das pessoas e manter relacionamento pessoal com elas, e nós temos que participar desse mover de Deus, porque esta é a orientação. Passem adiante. Agora, é muito fácil formar um religioso, é muito fácil a gente impor pensamentos pessoais, regras estabelecidas pela comunidade, como se isso fosse parte da palavra de Deus. Só que essas coisas nem sempre fazem parte da declaração de fé expressa pela palavra. Assim, toda vez que trocamos a graça por religião, distanciamos Deus das pessoas. Religiosos são aqueles que constroem a sua vida em torno de coisas que embaraçam, que enredam. E se você está com a vida embaraçada, por causa de tanta coisa que foi dita para você, que você aprendeu, a sua vida está atrasada. E aí o que acontece? O Evangelho, ele foi originalmente concebido, são boas novas, que você recebe e faz o quê? Passa adiante. Mas aí nós nos tornamos um grupo de pessoas que fica acumulando informação por anos e anos e anos e nunca discipulamos ninguém, nunca passamos adiante nada. Você encontra homens e mulheres que estão na igreja há anos e anos e anos e nunca sentaram com uma pessoa e nunca tiveram de forma intencional o desejo de passar adiante aquilo que aprenderam. Estão embaraçados com tantas coisas, enredados com pecado muitas vezes, mas com outras coisas que embaraçam, que foram criadas no contexto da igreja, por homens. Religiosos são aqueles que fazem uma lista de coisas a fazer, para ver se, a partir de cumprir aquela lista, eles podem impressionar Deus. Uma das minhas filhas, quando era pequenininha, ela disse, não sei se foi para mim ou para minha esposa, ela disse o seguinte: pai, Deus deve estar muito feliz comigo hoje. Aí ele falou: mas por quê, filho? Eu passei a semana assistindo desenhos bíblicos. Esta expressão de uma criança pequena mostra muito que tipo de ensino a gente passa. Deus nos ama e nos amou
no ventre da nossa mãe, antes que nós tivéssemos pronunciado qualquer palavra. E você não tem poder para aumentar esse amor de Deus por você. E nem para fazer Deus mudar a opinião que Ele tem a seu respeito. E quando nós nos tornamos religiosos, nós vamos então acrescentando à nossa vida coisas que nós devemos fazer que aparentemente nos habilitam a ser pessoas melhores. E aí eu faço essa lista de coisas e penso, quem sabe Deus vai me amar mais? Quem sabe Deus vai me abençoar mais se eu fizer tudo direitinho? Se eu não perder um culto? Se eu trabalhar na obra? Se eu cantar no coral? Se eu entregar o meu dízimo? Tudo coisa muito boa, mas que não podem ajudar de forma alguma a mudar a opinião que Deus tem a meu respeito ou a seu respeito. E aí, quando você está dentro dessa vibe, né, de querer fazer coisas para Deus, acontecem coisas que não são tão boas na sua vida. Aí você diz, puxa vida, trabalhava tanto na obra, olha o que foi que aconteceu, era um crente tão bom, não é justo, está com câncer. Estão percebendo como a gente é marcado pelo legalismo? Porque aquele pensamento de injustiça invade o nosso coração. Trabalhei tanto, me dei tanto. E aí você fala com as pessoas, né? Me dei tanto para esta igreja. A opção pelo legalismo muitas vezes também pode ser usada por aqueles que têm o caráter duvidoso e aí usam do legalismo como forma de compensação. Tem um caráter que é mais ou menos, mas aí eu vou ser duro, vou ser muito duro para compensar a minha falha de caráter, o meu problema pessoal. Religiosos são formados por aqueles que creem numa interpretação errada, ou pobre da palavra de Deus, uma interpretação errada da palavra, uma interpretação ruim da palavra. Por exemplo, sobre a igreja. Igreja não é um local. Igreja não é um local para você ir. Igreja é quem você é. Porque se for um local para você ir, ela entra na lista de coisas que você tem que fazer. E eu vou então na igreja todo domingo para agradar a Deus. Porque quem sabe, Deus pode aplacar uma possível pisada de bola minha, porque eu estou indo tão firmemente. Que troca insana. Você é a igreja. E a questão aqui levantada não é se os nossos procedimentos, se o nosso serviço deve melhorar como igreja. O que se levanta aqui é como eu faço para melhorar a minha vida, para melhorar a igreja. Gente, nós temos que nos libertar do ranço do legalismo. Sobre o sacerdócio dos crentes e a figura do pastor. É a oração do pastor que vale, é a visita do pastor que vale, é a palavra do pastor que vale, é a sombra do pastor, entendeu? Eu acho que o pastor é importante na sua visita, na sua oração, na sua palavra. Só que não caia nessa armadilha. Todos nós somos sacerdotes. Há o sacerdócio de todos os crentes. Porque o que nos diferencia é o Espírito de Deus, que vai nos usar, e usar a todos. Sobre o que se espera dos crentes.
Você já deve ter ouvido assim: fulano de tal pisou na bola e ele era da igreja. Filho do pastor. A gente está criando regras de conduta e pensamentos a respeito do que é a igreja. Isso é legalismo. Dias para adorar. Qual é o dia certo para adorar a Deus? Todo dia. Mas não é no dia do Senhor? Olha, eu ouvi quando eu era adolescente, alguém me disse assim: olha, não viaje no domingo. Você pode ter um acidente e é morte fatal. Morte fatal é bom, né? Sobre dinheiro. Dinheiro virou moeda de troca. Sobre o culto. O culto. Quando é que nós começamos a assistir cultos? O que aconteceu com a gente? O Deus Todo-Poderoso, que a Kika cantou agora aqui, o grande Senhor, Deus Todo-Poderoso, está aqui. Culto é você se dobrar diante dEle e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, e botar o rosto em terra. Isso é culto. Você não vem para assistir culto, para ouvir o pastor pregar. Lógico que tem, né? Mas, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos equivocados com a nossa maneira de viver vida cristã. Sobre quem é Deus, nós invertemos, né? Nós estamos no culto para sermos honrados, estamos no culto para Deus falar comigo, e eu reivindico aquela cura. Meu Deus do céu, você não está entendendo nada, você não entendeu o que é temor ainda. Eu determina nada, você não tem possibilidade de conseguir ar para respirar. Estamos equivocados, gente. Quando aquilo que eu creio é uma distorção, quando aquilo que eu creio é uma contradição, quando aquilo que eu creio é um desvio da palavra revelada de Deus, naturalmente estou criando uma lista paralela de leis inúteis, que só me afastam de Deus, e que são pesadas para serem cumpridas, e se tornam aquelas coisas que Paulo chama de insensatez. Religiosos creem que os usos e costumes e gostos pessoais estão em pé de igualdade com a palavra de Deus. E aí, por exemplo, qual é a música que eu devo usar na igreja? Qual é a música que agrada a Deus? Em geral é a que eu gosto. O problema não é você gostar de tal música, A, B ou C, o jeito de ser. O problema é que você quer impor isso para as pessoas. Aí você faz uma regra paralela aqui, de imposição. Isso vai mudando a vida, isso vai atrapalhando a igreja. Roupa. Qual é a roupa que você deve usar? Tatuagem. Qual é a sua opinião? Aí você impõe isso, você pode ter opinião do jeito que você quiser. Aliás, estamos numa igreja batista, liberdade de alma. Mas na hora que você impõe isso a alguém, na hora que você forma um discípulo com esta imposição, você está errando. O que é uma igreja avivada? Hoje, igreja avivada tem a ver com vocabulário, tem a ver com liturgia. Vocabulário, depende do que você fala ali, não é? Liturgia, como é que é o culto, e distorções claras, muitas vezes, a respeito do uso de dons. Agora a Bíblia, você já ouviu falar, né, de igreja
tradicional, avivada, super tradicional, profundamente tradicional, profundamente. Agora Deus é tão simples, gente. Ele divide assim, ó, ou você é carnal, ou você é espiritual. Nós precisamos e queremos ter uma igreja livre. Precisamos aprender a ensinar a palavra, não o que nós pensamos dela, ou o que nós gostaríamos que ela fosse. Ensinar, não apenas o conhecimento teórico, nós já estamos cheios de teoria, está na hora de você passar adiante. E você vai fazer isso ensinando as outras pessoas a obedecer o que Jesus ensinou. Mas eu preciso estudar tanto. Você não precisa estudar tanto, só precisa aprender um pouquinho e ensinar o que você aprendeu, sem colocar regras no meio. Você tem que fazer ponte, não colocar muros. Esse tipo de ensino é diferente de só ensinar. Esse tipo de ensino tem a ver com você dividir a vida, é ajudar as pessoas na palavra de Deus a encontrarem-se com Deus e terem as suas vidas transformadas. A decisão de passar adiante, que você já sabe da palavra, é um crescimento, é subir um degrau no nível de maturidade. Você entender que a sua vida só tem sentido se você passa adiante, você não segura. Eu e você sabemos que e para isso não depende de roupa, não depende da música, não depende do lugar. Jesus falou para a mulher, é espírito em verdade. Não depende do tipo de cabelo, não depende daquelas coisas que nós achamos coerentes. E porque achamos coerentes e é do nosso gosto, a gente tenta ensinar as outras pessoas, só porque nós achamos. Depende sim de um coração contrito, de experiência profunda com Deus, de fé em Cristo, fé na palavra que é imutável, fé na palavra que pregada, deve ser pregada sem enganos, sem mudanças, sem desvios. Devemos fazer a ponte que vai fazer o homem, que vai trazer o homem para perto de Deus. E aí você fala, olha, você precisa discipular alguém, e a pessoa fala, mas qual é o material que eu vou usar? A primeira questão que surge é que material, que programa, quais passos eu vou ensinar? Eu quero dizer para você que um discípulo não é um adepto de uma religião que segue passos. Você pode sentar com alguém e ensinar alguns passos, mas na maioria das vezes, o discípulo vai ser formado não observando regras, mas seguindo os ensinos de Jesus, obedecendo o que Jesus disse. E ele vai obedecer a partir do seu exemplo, do seu modelo, da sua vida entrelaçada com a dele, como se fosse um nó, que gera nós. Então temos que ajudar as pessoas a se encontrarem com a palavra de Deus, não com as regras da igreja. Precisamos de uma igreja livre, só a verdade da palavra liberta. E aí Gálatas ainda fala assim, vocês corriam tão bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Gálatas 5, 7, 8. Por vezes estamos correndo bem, mas aí acontece alguma coisa, alguma ocorrência no caminho, que nos desvia, que desvia a nossa conduta. E aí a gente acrescenta alguma coisa, coloca uma coisa, um gosto pessoal, um jeitão de ser. Lembre-se que nenhuma lei paralela começou com a intenção ruim, mas pode ter um fim ruim e danoso. Nós temos o desafio de crescer, de se importar com pessoas, de servir as pessoas por meio do discipulado. Nesse ano, nesse momento estamos pensando nisso, para servir.
E queremos servir as pessoas, ajudando elas a crescerem, discipulando essas pessoas. E nós precisamos de pessoas para entrelaçar a vida e passar adiante o que temos aprendido. Para alguns, uma vida toda de acúmulo de informações que nunca foram passadas para ninguém. Nós queremos que isso acabe. Abra o seu olho, levante a sua cabeça e perceba que pessoas estão próximas a você e elas podem aprender de você, podem ser discipuladas pela atenção que você vai dar, abraço que você vai dar, uma oração que você pode fazer por ela, uma palavra de orientação. Discipular é ajudar alguém a ser um discípulo de Jesus, melhor, não necessariamente o melhor seguidor da sua igreja. Quais são aquelas coisas que são tão importantes, arraigadas dentro de você, mas que Deus nunca disse para você fazer, nem passar adiante? E quem é a pessoa que você vai passar, que você já aprendeu a obedecer? Está na hora de você passar adiante, está na hora. Queremos criar esse ambiente de discipulado, de gente discipulando umas às outras, gente se importando uma com as outras, gente atenta ao que está acontecendo, não gente preocupada com o próprio umbigo, sabe? É enjoativo isso. Quando você começa a olhar, para levantar a cabeça e perceber as pessoas à sua volta, você começa a perceber que as pessoas estão precisando de ajuda, de socorro, de apoio, de uma palavra de encorajamento. É isso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, ajuda-nos, porque a gente precisa ficar livre desse ranço. E queremos olhar para a nossa declaração de fé, que diz que Jesus é o centro de tudo. Se colocarmos a nossa vida nele pela fé, seremos filhos de Deus. E os princípios que podem ser aprendidos pelos filhos de Deus podem transformar vidas. Queremos ter isso para nós e queremos passar adiante em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.